Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso quadro Papo com o Empreendedor. Hoje nós trazemos aqui um empresário, um empreendedor da vida real, para contar um pouco da sua história, de como foi a sua trajetória, dos erros, dos acertos, e sempre são grandes aprendizados. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu vou falar com minha sócia aqui, dona Thaís. Tudo bem, Thaís? Cara, tô bem bem demais, e você? Eu tô bem. Quanto tempo, hein? Nossa, né? Parece que eu passei o dia inteiro ao seu lado hoje. Pois é, talvez a semana, um mês, um ano. Inclusive, eu queria fazer uma solicitação aqui ao vivo. Eu queria legal. Férias. Férias? Férias. Pode ser 2 dias. Legal. Eu tava olhando o calendário hoje e a gente tem disponível pra 2029. Acho que fica bom, hein? É. Tô cansada, mas tô bem, tá tudo bem. Muita coisa acontecendo, muita coisa boa, né? Amém, amém. Sei. Posso esperar essas férias, eu acho. É incrível que quando a gente começou a se expor mais, apareceu muitas oportunidades e isso abre a mente de um jeito que... Muito. Aquela muito coisa, mesmo. depois que você vê, você não pode desver mais, né? Exatamente, não tem como desver as coisas boas, os bons conhecimentos e as boas pessoas, né? Isso é incrível, a gente só pode agradecer ao nosso Deus. Porque boas pessoas estão aparecendo pra gente e, infelizmente, existem pessoas ruins também, né? Assim, muito importante ter o filtro, né? Exato. Pra saber o que é bom, o que é ruim. Isso aí. Inclusive, o convidado de hoje, eu pude trabalhar com ele, cara, e foi incrível. Inclusive, por isso que ele tá aqui hoje, né? Foi maneiro demais. Estou muito curioso. O convidado de hoje eu não conhecia pessoalmente. Isso aí. Thaís tinha contato com ele. E vai ser um prazer conhecê-lo agora, a história, e contar um pouco pra gente. Manda o currículo, vai. Inclusive, estou hoje com um look um pouco diferente, né, Thaís? É. Sempre de terno, de blazer, camisa social. Hoje estou de polo. Por que eu tô de polo? Eu acho que é uma homenagem incrível. Bom, Piadinha ruim, velho. estamos aqui com Edson Polo, que é arquiteto, empresário e também proprietário da empresa Pratec, Polo Ramos Assessoria. Senhor Edson, seja muito bem-vindo ao canal da Dona Cruz. Isso aí, bem-vindo. Muito obrigado, gente. É um grande prazer estar aqui. Legal. Como você comentou, Felipe, a gente não se conhece, então é um prazer estar conhecendo você aqui pessoalmente. E a Thaís, a gente teve uma grande oportunidade aí de trabalhar por algum período aí dentro de uma empresa, de uma construtora que a gente prestava serviço. Legal. E foi uma experiência muito interessante. E como ela falou, eu agradeço bastante estar aqui, porque eu acho que eu estou aqui exatamente por esse período que a gente trabalhou junto. A gente trocou muita informação, muita ideia. Sim. E isso rendeu muitos frutos. Eu fiquei muito feliz quando a Thaís nos informou que ela estaria saindo para trilhar um outro caminho e um caminho próprio. A gente fica, evidente, sentindo, porque ela não está mais convivendo com a gente no dia a dia, usando o conhecimento dela. Mas fiquei muito feliz por essa trajetória que ela ia vir. E agora estou aqui prestigiando um pouco aí esse trabalho de vocês. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Cara, foi um prazer trabalhar com o Edson lá, porque eu sempre achei muito surreal. Né? Assim, o Edson, ele faz gestão de obra de um curto período, mas uma obra muito grande, assim, né? De grande porte. Mas a gente vai chegar nessa história aí. Conta pra gente, Edson, um pouquinho do seu início, né? Quem é o Edson Polo, assim, fora da gestão de obra, pra gente conhecer se você já nasceu arquiteto, assim, como que é? Já nasceu mandando, será? Com a voz de locutor, né? Temos 2 locutores aqui hoje. Legal. Bom, eu entrei eu sou arquiteto, a minha formação é de arquiteto e urbanista, mas desde os meus 11 anos de idade eu trabalho dentro de obra. O meu avô, ele era um empreiteiro, né? Se vocês imaginarem há 60 anos atrás, um empreiteiro não tinha a mesma conotação de hoje. Ele era um pedreiro que ele construía casas e era ele sozinho e um filho ou um primo, alguma coisa, e eu apareci nessa história como ajudante lá, carregando carrinho, tijolo, essas coisas. Então sempre gostei muito de estar dentro desse meio, porque o meu avô, por parte da minha mãe, era essa pessoa, e por parte do meu pai também era um cara que se mexia muito nessa área de construção. Então sempre, desde cedo, eu fui por aí. E aí eu fiz a minha formação de 2º grau, né, no tempo que se falava, foi técnico em edificações, então já foi voltado para a área de construção. E quando eu fui para a faculdade, eu queria ser engenheiro. Desde moleque, eu quero ser engenheiro. Uhum. Só que por uma
um anjo que apareceu na minha vida naquele momento, que era uma professora que eu tinha. Ela falou para mim, vai fazer uma verificação se você quer ser engenheiro. Eu falei, mas como verificar isso? Ela falou, existe um tipo de análise que se faz que vão ver o teu perfil e ver como é que você chega. E aí deu que eu era um pouco mais voltado para a área de humanas do que de exatas. E aí que então eu acabei indo para a área de arquitetura, fiz o vestibular no tempo, passei, eu me formei em Mogi das Cruzes, a Universidade de Mogi das Cruzes, naquele momento, num número total de quase 6 mil pessoas, eu passei em 22, posição 22. E aí segui a minha carreira a partir daí. Foi muito bem. Muito bem. Eu hoje me surpreendo, porque eu não tinha uma formação para poder me dar essa condição naquele tempo. Então, hoje eu me surpreendo. Mas a gente percebe, né, ao longo do tempo, depois que as oportunidades elas já apareciam naquele momento. Isso me ajudou muito naquele momento de prestar o vestibular. E aí, então, eu me formei como arquiteto, sempre trabalhando dentro de obra, mas também auxiliando dentro do escritório na parte de projetos, na parte administrativa. Eu acho que eu sempre tive uma grande sorte, que eu trabalhei em empresas familiares, como a empresa que nós dois prestamos serviço nesse período, juntos, e isso leva a você ter que desenvolver todas as atividades dentro de uma empresa, com o auxílio do restante da equipe que existe, mas não é eu vejo isso dessa maneira, não é como uma grande empresa multinacional que cada pessoa tem o seu caminho, o seu lugar certinho ali. A gente tem que Fica muito próximo, né? Exato. Você acaba tendo colaboração mesmo. Isso também, não só com as pessoas que estão ao seu lado, como também aos superiores da gente, né, os donos da empresa. Exato. Então isso ajudou bastante nesse sentido. E eu trabalhei, à exceção de uma empresa, eu trabalhei em poucas empresas, trabalhei em 4 empresas na minha vida toda. À exceção de uma empresa que era multinacional, as outras empresas todas eram familiares. Então isso acabou me levando para essa questão de eu ter esse controle ou esse conhecimento de todas as áreas dentro de uma construtora. Desde os meus 17 anos eu trabalho dentro de construtoras. Então isso ajudou bastante nesse sentido. E aí em 2000, por uma situação, uma dificuldade financeira, eu fui obrigado a abrir uma empresa para continuar trabalhando dentro de uma das construtoras que eu trabalhava, que eu gostava muito do que eu fazia, tinha um grande potencial de crescimento a empresa, mas eles estavam atravessando uma situação financeira bem complicada para me manter como um funcionário no regime convencional que todo mundo costumava ter de CLT. Então eu fui obrigado a montar uma empresa minha e começar a prestar serviço para essa empresa. E isso acabou abrindo outras portas que outras empresas começaram a me procurar, não como um funcionário, mas como um prestador de serviço, e aí eu acabei tendo que também me dispor a ter mais controle, mais conhecimento, procurar outros cursos para poder ajudar e prestar esse serviço. E aí isso veio caminhando nesse sentido, e o ramo que hoje eu tenho, o meu maior parcela de trabalho, que é o ramo de supermercados atacadistas, construção de supermercados atacadistas, isso veio para mim em 2005, quando que foi aí que eu entrei para essa única empresa multinacional que eu trabalhei, que é o Macro Atacadista. Eu fui trabalhar na área de engenharia do macro para a expansão que eles naquele momento estavam determinando, que a ideia deles era em 5 anos duplicar o número de lojas que eles tinham. Inclusive, um parênteses aqui, sabe aquele macro que tinha ali no Socorro? Era na Ponte Socorro, né? Ali aquele que agora tá construtora Plano e Plano construindo? Sim. Tava lá. É do homem? Tava lá. Tá construindo Uma lá. das lojas que nós fizemos, exato. Rapaz. A gente mora ao lado, cara. Ah, é? Mora ao lado, assim. Legal, Então, bacana. a gente passou pela frente, viu aquela construção, né, aquela coisa, falou, nossa, vai acabar com... Tem um açaí em frente. Isso. Vai acabar com açaí. Acho que o modelo do macro não foi tão bem aceito, né? Não sei o que aconteceu ou não no mercado.
O Macro, já agora entrando, né, exatamente nessa área que hoje eu atuo. Alô, Macro, vou te mandar um boleto, hein? Pois é, acho que no final dessa nossa conversa você vai desistir dessa ideia. Deixa esse boleto falar. Porque eles se implantaram no Brasil como o primeiro atacadista da América Latina, né, na área de supermercados mesmo, em 1972, e eram líderes até por volta de 2007, 2008. Mas infelizmente, né, para a gente que estava lá dentro, a gente acabou acompanhando. Eu entrei em 2005 e saí em 2011, trabalhando lá dentro. A administração deles ela foi muito equivocada desde 1999. E isso veio, independente das questões burocráticas, contábeis todas que eles passaram a atravessar, isso gerou que outros players, a concorrência começasse a crescer. Veio de encontro a uma situação do país também, que pedia essa concorrência, a gente pensando nós, como consumidores, você tinha uma única empresa naquele momento que era um atacadista. Então, se a gente pensar como consumidor final, que a gente compra lá o nosso arroz e feijão, você tinha outros segmentos varejistas, mas para o atacadista, o que a gente chama de transformador, o cara que faz pizza, o cara que faz pastel, essa turma, eles não tinham uma opção, era o único atacadista. Cara. E aí as outras empresas começaram a aparecer e infelizmente, como eu falei, o Macro, por uma série de situações deles, eles acabaram perdendo um pouco esse controle e aí a concorrência natural e muito saudável, ela começou a acontecer. E aí outras empresas, você comentou do açaí que tem ali na frente, é uma dessas empresas concorrentes aí, um dos clientes da empresa que a gente trabalha hoje também, e aí eles vieram nesse embalo, nessa situação. Então o Macro, hoje ele não está mais no Brasil, desde acho que 4 anos atrás, se eu não estiver enganado, 4 ou 5 anos, eles saíram da operação no Brasil, eles ainda têm algumas operações fora do Brasil, aqui na América Latina, e alguma coisa na Ásia também. Não sei como que a empresa está hoje, desde 2011 que eu estou falando. Diminuiu bastante, né? O boleto tem $100, então obrigado, senhor. Lá é euro. Ásia, né? Acho que dá para arredondar para dólar, vai. Talvez em Libra. Hoje, inclusive, a gente precisa ver o que é melhor, né? Porque o euro deu uma caída, o dólar subiu, a gente precisa realmente... Tá bem equilibrado, né? Qual dos dois que é mais vantajoso? Mas para você ver a importância da gestão, né, cara? Porque você tem uma empresa em expansão, tal, ali, dona de um mercado, tendo que lidar com a concorrência, mas que de certo modo é bom, porque você tá vendo que tem outra pessoa vindo, você vai tentar inovar, né, de alguma forma. E aí, bum. Exatamente, a gente sabe que foi um baque muito grande para eles, que eram líderes, estavam, né, no Brasil já há muito tempo, e de repente eles perderam isso tudo, né, que culminou na saída dessa operação do Brasil. Hoje não tem mais. Alguns dos concorrentes deles, inclusive, adquiriram os prédios que eram deles e transformaram na sua operação, Atacadão, Açaí e outros aí ao longo do país, eles se aproveitaram da estrutura do prédio que existia e fizeram só a transformação para o seu tipo de operação. E aí foi nesse caminho. E aí, nessa trajetória toda, eu, né, com essa situação da empresa que eu criei, e aí eu abri a empresa em 2000 e fui trabalhar no Macro em 2005, e aí eu realmente comecei a me especializar nessa área do varejo, do atacado, que é um segmento muito rápido que tem que acontecer, porque o investimento, além de ele ser alto, ele demanda um retorno muito grande, muito rápido também. Então uma loja se constrói, dependendo hoje do modelo dela, mas no padrão desses atacadistas, hoje se constrói entre 4 e 6 meses. Certo, tá maluco. Uma construção no total viu o tamanho aí. De uma loja dessa? Muito grande. No total de aproximadamente aí de 15 a 20 mil metros quadrados de área construída, dentro de um terreno de 25 a 30. Vai. Conta a verdade, vocês constroem em que horário do dia? Não tem como vocês 24 horas. São 24 horas, 7 dias na semana. Cara, é assim. A Thaís comentou o tamanho disso. É surreal. E falou que você cuida ali de toda a gestão. E, cara, como que deve ser isso? Além, você pensa que é uma obra rápida, sim, mas muito grande. Bastante. Então, tem bastante. muito. Imagina quantos funcionários que não passam lá dentro, quantos prestadores não tem. É material que não chega errado. Como que funciona a gestão disso, cara?
Não tem uma regra e uma receita. Não tem. Conta mágica, né? Depende do local. Não tem. Assim. Nós tivemos a oportunidade, e eu sou muito grato por isso. A gente trabalhou em todas as capitais do país, em algumas outras cidades que não são capitais do nosso país. E isso te traz dificuldades, facilidades que vão te moldando a você desenvolver formas para poder fazer esse gerenciamento. Né? E isso eu acho que é o melhor desse trabalho que a gente faz, porque a gente tem contato com toda a cultura do país, com as dificuldades e com grandes privilégios, de uma certa maneira, porque às vezes você pensa, quando eu conto alguma coisa nesse sentido, eu faço um comentário do seguinte: eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal de gêmeos que tem 21 anos. E quando eles tinham por volta de 11 anos, 10 anos, eu fui fazer uma loja no Acre. Caramba, cara. Capital Rio Branco, nós fomos fazer uma loja em Rio Branco, no Acre, e os meus filhos, a minha filha principalmente, ela falou que ela comentava com os amigos e os amigos voltavam no dia seguinte, 2 dias depois, falando assim: mas o meu pai disse que não existe o Acre no Brasil, é só no mapa. Então ela falava, ela é muito sagaz, ela falava assim: não, eu tenho certeza que existe, porque meu pai esteve lá, meu pai está lá. Então eu vou provar. Então a gente teve grandes privilégios da gente poder, sabe, ter essa situação. E isso gerou a gente criar modelos de gerenciamento, por isso que eu falei que não existe uma receita, porque em cada local desse país você tem uma cultura, uma condição muito diferente para isso acontecer. Então a gente teve algumas situações de você ter que trocar o tipo de material que você usa como base para construção, porque no local não chega material. Especificamente, falei de Rio Branco, lá não tem uma grande facilidade de um material que a gente usa aqui, que é a brita, a pedra normal que a gente consegue, que a gente conhece. Que a brita, ela é uma rocha, que ela é britada, então por isso que se chama de brita, o nome técnico. Lá, isso não chega. Curiosidade de contador que não entende não nada. sabe que é brita. Pra que serve a brita, seu Edson? Conta pra mim. A brita, a pedra, é o material que a gente utiliza para juntar com areia e com cimento e formar o concreto. E aí que é o principal elemento estrutural de uma construção. Ela também é utilizada como base para a preparação da pavimentação. Então, quando você vai fazer, andando na rua, o asfalto, sob o asfalto você tem diversas camadas que você prepara para resistência por conta do peso dos automóveis, caminhões e tudo, e você coloca colchões de brita em espessuras determinadas por projeto, para te dar essa maleabilidade que tem que ter. Porque não pode ser um elemento totalmente rígido, porque você tem um peso muito grande. Não expande. Se você não tiver um colchão que ele dá um adensamento, ele vai quebrar. Então aí são questões técnicas, evidente, mas esse material, a brita, a pedra, é um material muito importante na construção civil, pensando estruturalmente. E lá no Acre, isso ou não tinha ou não chegava. Parecido com o conceito que a Thaís me falou um tempo atrás, que as pontes têm que balançar. Então, mais novo, tô passando pela ponte, começou a balançar, meu Deus, vai acabar o mundo. Todo mundo vai morrer. O dia que você estiver sobre uma ponte e ela não balançar, aí você sai correndo. Aí você corre. Porque ela vai quebrar. Estádio também, né? Estádio. Qualquer estrutura, ela precisa ser projetada, definida, para ela suportar movimentação. Se ela não tiver esse elemento de suportar a movimentação, vai quebrar. E se quebrar, como qualquer elemento da nossa vida, perdeu a resistência, vai cair. Legal. Então é complicado tecnicamente, mas o conceito é muito simples. O nosso corpo é assim, nós não somos rígidos exatamente porque a gente tem que suportar o que bater, o que colocar de peso em cima. Você tem que ter um adensamento desse sentido. Olha, imagina todo respeito, Deus, mas poderia ter melhorado o joelho, né? Porque o joelho, o joelho é difícil. A estrutura do joelho, gente, podia ter sido melhorado. O que eu acho que precisa é a gente conseguir ensinar para os nossos filhos que desde cedo tem que cuidar do joelho. Porque o grande problema é que a gente não cuida do joelho desde cedo. Quer sempre repassar, né, a culpa. Exatamente. O remédio é mais caro, melhor cuidar de cedo, né? É mais fácil falar que Deus podia ter melhorado, mas né? o joelho, poxa vida. Ele podia ter explicado isso pra gente. Você tem que cuidar desde cedo, de encontrar uma maneira mais fácil. A gente é teimoso também, né? Isso é. Mas imagina a complexidade, né?
fazer um projeto assim que balança. É tudo concreto. Como que você vai criar essa... Eu vou fazer um paralelo em relação a isso. É muito interessante o que você falou. O que acontece? A gente no Brasil, a nossa engenharia é muito boa. Eu já tive a oportunidade de ir para fora do país, visitar feiras, visitar obras, construções, e a nossa engenharia é muito boa. Nossa engenharia, a nossa arquitetura, a parte de dimensionamento do nosso país, ele é muito bom nesse sentido. O que a gente tem de muito grave aqui, e eu já participei de algumas situações e é difícil mudar, como é que eu vou dizer? É a gente cuidar da mão de obra. A nossa mão de obra, ela não é tratada como deveria. E aí você acaba perdendo, se não o principal elemento, mas um dos principais elementos para que você tenha boas construções. Você precisa ter equipamento, você precisa ter material, você precisa ter mão de obra e você precisa ter investimento. Desses 4 elementos, a mão de obra dos 4 elementos é o pior elemento que a gente tem. E isso ele prejudica porque você acaba não executando o que você precisa fazer no caso da construção da melhor maneira possível. Material, a gente tem o nosso concreto, que é essa mistura que nós comentamos agora há pouco. É difícil você falar ele é melhor ou pior do que existe lá fora, mas ele está no mesmo nível técnico. A gente tem os materiais hoje muito bem produzidos, muito bem extraídos da natureza para essa composição dentro do país, dentro de técnicas de tecnologia, de normas, que nos deixam muito tranquilos em relação a isso. Investimento, nosso país, graças a Deus, apesar de muitas dificuldades e às vezes alguns atrapalhos que aparecem, a gente tem bons investimentos dentro do país. Nós temos, pensando nessa área, no segmento que eu trabalho, a gente tem investimentos aí desde antes de 2000 e só ver a quantidade dessas lojas que existem no país. Os números hoje de supermercados atacadistas, considerado como atacadistas desse modelo de macro, atacadão, açaí, tenda, roldão, a gente hoje passa de 1.500 unidades no país. Sem falar os novos players, né? Mateus, essa galera. Estou falando nesse sentido, sabe, da quantidade, sem colocar os supermercados que a gente conhece do bairro, os nossos normais ali, são esses de grande porte. Isso é um número, eu enxergo isso como um número muito substancial pelo período que isso começou a acontecer. Isso começou a ter esse desenvolvimento de 2005 para cá, nós estamos falando em menos de 20 anos. Então, é um crescimento muito grande nesse sentido. Então, a gente tem bons investimentos também, isso não é um problema. Equipamento vem de encontro a essa questão de investimento. Quando você tem obras grandes que demandam grandes necessidades, você traz o material, a gente tem hoje uma grande facilidade para os equipamentos, os equipamentos estarem aqui dentro, diferente de 20, 30 anos atrás, que a gente tinha que importar, era uma dificuldade incrível. Hoje você tem grandes empresas que já trazem isso, né, prontamente para você adquirir aqui. Então você vê que a gente falou dos 4 elementos que eu falei, os 3 elementos a gente está muito bem servido. A nossa mão de obra ela é bem complicada. São raras as exceções que você vê de investimentos na mão de obra de primeiro capacitar essa mão de obra para depois você trazer para dentro da obra. Eu costumo fazer uma brincadeira que, dependendo da obra que você está fazendo, dessa urgência que tem, passou na rua com uma colher no bolso de pedreiro, você põe para dentro e vai fazer a parede. E aí eu me cobro muito disso, eu e a minha equipe, que eu falo para eles. A gente é um grande culpado quando o final da obra vem as reclamações do cliente, por qualquer situação que seja, que não está na qualidade que ele queria. A gente não cuidou de quem era o cara que, na parede, no finalzinho, estava aplicando ali a limpeza do rejunte. Esse cara ele não foi preparado, não foi nem orientado que aquilo ali tem um motivo para estar daquela maneira. Não é porque todo mundo faz que está sendo feito ali. Tem um motivo para estar ali. Ele tem uma proteção, ele tem uma questão técnica que foi instalada. E a gente não prepara essa mão de obra para isso. E como eu falei, se não o principal, um dos principais elementos para que a obra fique bem feita. Isso então, você acompanhou desde sempre, né? Porque se você
já começou ali em obra, junto ali com o empreiteiro ou o denominado, né, na época. Então isso vem de muito tempo. E a mão de obra não é a primeira pessoa que senta aqui e fala sobre isso, mas a qualidade, né, nem a qualidade, mas acho que a instrução mesmo, né, o treinamento dessas pessoas precisaria entrar na evolução conforme a construção civil vem entregando. Que aí tem a questão das novas construções, steel frame, tem a questão dos modulares. Daria para o mercado, por exemplo, hoje o atacadista ele é alvenaria. Já não mais. Já não mais? Já não mais. Já está entrando? Já está entrando em elementos pré-montados, pré-moldados para fazer a montagem. Digamos assim, a grosso modo, um Lego, né? Que é um elemento aí que todo mundo conhece. Mais ou menos nessa maneira. Você consegue hoje montar quase que 80% de um supermercado desse ali pré-montado, pré-moldado. Faz diferença isso daí na mão de obra também, né? Porque hoje você fabrica isso na fábrica e entrega peças prontas para montar ali em obra. Perfeito. E aí você falou algo que vem exatamente contra o que eu estou falando para vocês dessa dificuldade que a gente tem. É uma mão de obra que ela está dentro da fábrica, que ela é instruída, preparada para aquilo que ele vai fazer, diferente do que é dentro do canteiro de obras. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E passa... Também isso é uma realidade, porque normalmente a pessoa que está ali como essas funções dentro da obra são pessoas mais humildes que não tiveram a oportunidade de poder estudar e se preparar para isso. E aí acaba virando um ciclo vicioso, né? Eu não tenho condição de estudar, então eu vou fazer uma profissão, vou ter uma atividade que ela não é bem remunerada e que não é bem preparada. E aí você, entre aspas, faz mal feito porque não se remunera, não se prepara. E aí isso vira um problema. Apesar disso, não só no segmento que eu trabalho, mas na construção no Brasil, como eu falei, a gente está muito bem amparado. A gente tem boas tecnologias, com toda essa dificuldade da mão de obra, está se criando situações para termos as construções elas mais controladas tecnicamente através de modelos de pré-moldados, como você usou alguns exemplos, steel frame e tudo. Isso vem mudando bastante. No ramo da gente, até quando eu entrei para fazer as primeiras lojas em 2005, era realmente alvenaria. Era o bloquinho ali de 40 por 20 que você ia colocando um em cima do outro, 8, 10 metros de parede que você ia colocando um bloquinho desse. Demorava uma eternidade. Próximo de 2010 já tinha uma construtora, que eu inclusive tive a oportunidade de depois também prestar um serviço para eles, que eles começaram a desenvolver um painel pré-moldado de 4 metros de largura por 1,20 m de altura. Então você vinha com esses painéis ou fabricados numa indústria ou fabricando dentro da própria obra e depois você só pegava isso, levantava e fazia os encaixes. Então uma loja que ela tem em torno de 100 metros de largura, você antes fazia tudo com um bloquinho e tal. De repente você começou a colocar 20, 30 painéis desse tamanho, a gente reduziu drasticamente o tempo da obra. Por isso que aí a gente hoje consegue, como eu falei, uma obra de 15 mil metros quadrados, fazer entre 4 e 6 meses, você consegue deixar ela pronta, porque a montagem do prédio é o que é o mais rápido hoje. Os acabamentos são os mais demorados. Então, dizem que tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais você conseguir economizar, é melhor. Rapaz, eu escutei algumas coisas que num primeiro momento parece meio absurdo de líderes desse segmento, mas depois você friamente analisando, você fala, a posição dele, ele tem que realmente encontrar essa alternativa. Eles não têm problema de dinheiro para poder construir. Ele não precisa que uma loja esteja pronta para vender o produto, para arrecadar esse dinheiro para construir outra. O dinheiro ele já tem. O quanto antes isso estiver pronto, independente das dificuldades e até da qualidade que seja entregue, ele está começando a colocar o dinheiro de volta no bolso dele. Então é assim, eles forçam demais nesse sentido, em algumas condições, fecham os olhos para a qualidade final, não abrem mão. Isso é uma coisa segurança, também. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem. Não abrem mão de segurança e de qualidade final estrutural. Não tem perigo de cair, digamos assim. A segurança, ela depende de muito. A segurança do trabalho, a segurança pessoal dos trabalhadores, ela depende de muita coisa nesse sentido. Isso é muito complicado garantir.
Eu falo com propriedade, a gente vivendo dentro das obras, corre-se muito risco. A gente tem melhorado muito, desculpem o termo, a gente tem brigado muito com esses líderes, porque a gente está mostrando isso para eles, mas chegam alguns momentos que é muito difícil você conseguir combater, porque o próprio funcionário, ele acaba contribuindo para isso, porque quanto mais rápido e mais trabalho ele faz, mais ele ganha. E aí ele próprio acaba contribuindo para não seguir as regras básicas que são necessárias. Abre mão, vai abrindo mão. Novamente, como eu falei, é uma pessoa que não foi preparada, tem uma série de limitações de financeiras e ele acaba encontrando uma alternativa ali, vê a oportunidade aparecendo, ele acaba abrindo. Então a gente, na nossa empresa, na empresa que a gente presta serviço hoje para algumas construtoras, a gente tem procurado, no primeiro momento da orçamentação e da discussão comercial, fechamento, já colocar essas condições. Você participou de algumas coisas junto com a gente no momento que você trabalhava lá nessa empresa que a gente trabalha hoje, e naquele momento era muito difícil colocar isso. Sim. Porque a empresa também que a gente prestava serviço, que eu ainda presto até hoje, estava iniciando, também tinha um pouco daquela coisa, se eu falar um não, se eu colocar muita dificuldade, eu também não vou ter o meu trabalho, não vão me passar trabalho, mas a gente conseguiu ir moldando e hoje a gente tem algumas condições para aceitar os trabalhos que, graças a Deus, nos ajudam bastante nesse sentido. Então a gente vai mediando essa situação. E aí isso vem só a melhorar essa condição toda que eu estou falando de mão de obra, de melhorar a qualidade, tudo, porque quando você cuida do colaborador que está ali dentro da obra, nesse período de segunda-feira, 7 horas da manhã, até o domingo, meia-noite, você cuidando desse cara e da vida dele, da saúde dele, você está trazendo também benefício para o trabalho que você está fazendo. Ajuda muito nesse sentido. A gente está conseguindo colocar essa mentalidade para os cabeças determinantes dessas contratações e dessas definições. Isso tem ajudado bastante. É porque uma obra dessa gira umas 300, 400 pessoas ali simultâneas. É isso aí. E eu fico imaginando, a minha grande questão quando eu estava ali, eu era responsável ali pela questão de contratos e tal. Então chegava já o orçamento, essa equipe vai entrar. Essa equipe entra na próxima semana. Eu falei, mas como que você sabe? Ué, como que você sabe, né? Já saiu da fundação. O próximo ali é o... Pré-moldado, a estrutura. Eu falei, tá, mas como você sabe que vai ser o próximo, né? Eu falei, eles tinham um cronograma, assim, muito... Ajustado. E eu acho que gerir tudo isso, diante de 300, 400 colaboradores ali, é muito surreal. Em relação... Pode falar. Não, tira. Em relação a prazo, o senhor comentou que a estrutura acaba sendo mais rápida, Não, né? parou. Senhor, não. O senhor não pode, o senhor tá no céu. Então, Edson Polo. Você. Em relação à estrutura, acaba sendo mais rápido. Sim. E eu já ouvi muitas histórias em relação ao piso. Então, em todos os hipermercados aí, tem os pallets. Então é bem diferente por causa disso. Os pallets, o estoque fica dentro do mercado. Isso. Então, acredito eu que o piso deve ser preparado de uma forma diferente. E deve levar muito tempo fazer aquilo lá para ficar seguro, né? Tempo ele não leva. Não? Mas ele é muito bem preparado, mas ele é muito rápido. Certo. Nesse segmento dos atacados, existem 2 elementos que podem fechar a loja pensando estruturalmente. Existem outras situações. Deus nos livre, mas um incidente com fogo, com qualquer tipo de coisa, elementos naturais podem parar. Mas estruturalmente existem 2 elementos que podem parar essa operação. O piso, que você está falando, e a cobertura metálica. Cobertura metálica porque se no período que está chovendo, você não consegue colocar o cliente para dentro para comprar, porque vai estar com água. E o piso, além dessa questão estrutural que você está falando, que eu vou fazer um parêntese nessa questão, a grande situação do piso é uma questão de segurança para o cliente, porque se o piso ele não tiver de uma maneira que ele esteja nivelado e bem estruturado, como o abastecimento dentro da loja é através de empilhadeiras, podem acontecer acidentes, como já aconteceram muitos acidentes. Porque o reabastecimento das mercadorias dentro de um mercado atacadista, ele acontece simultaneamente com a loja aberta, com o cliente lá dentro. Eu já vi alguns casos que eles pegam um corredor
E passam tipo uma fita de isolamento. Uma correntinha de plástico, uma fita. Perfeito, é isso aí. Porque eles reabastecem continuamente, porque sai muito rápido. Eu não tenho autorização, digamos assim, para falar números muito precisos, evidentemente, porque eu não trabalho dentro de nenhum desses atacados, mas hoje você pode considerar que o faturamento de qualquer uma dessas lojas, ela parte de 20 milhões de reais por mês de faturamento. E para você repor a mercadoria para que isso saia, você não consegue falar, eu vou fechar o mercado 11 horas da noite e abrir 7 horas da manhã e nesse período abastecer. Porque por alguma situação, existem alguns elementos muito interessantes dentro desse mercado. Cerveja, algo muito comum para todo mundo. Sextou. Amanhã. Hoje ainda não, amanhã. O transformador que eu comentei, que é o principal cliente que traz mais recursos para um atacado desse, ele não compra, como nós compramos, um fardinho de 12 ou de 24. Ele compra um pallet de 1.000 e tantas latinhas. Uhum. E se ele, por alguma situação, dependendo do tamanho do negócio dele, ele pode comprar 5, 6, 10 pallets, isso fica vazio na prateleira do supermercado atacado. E aí, como é que você faz? Você vai ficar o dia inteiro sem aquela cerveja lá para esperar a noite e reabastecer? Não. Então, a operação deles, assim como na nossa da obra, que ela é muito ágil, muito rápida, a operação desse segmento ela é completamente diferente de qualquer tipo de loja que a gente esteja acostumado a frequentar, que a gente costuma comprar os nossos produtos diários. Isso é completamente diferente. É muito interessante em relação a custo também. Você comentou que compra em pallet, então tem que ter 1.000 e tantas unidades. Olha o preço que eles conseguem, deve ter muita margem em relação a isso. O principal motivo do segmento no Brasil de supermercados ter se alterado nesses últimos 20 anos foi exatamente isso. Foi a facilidade de negociação para trazer a mercadoria para dentro do supermercado. Quando a gente comprava há 20 anos atrás no Carrefour, em outros supermercados que hoje nem existem mais, você comprava 12 latinhas de cerveja ou uma latinha de cerveja, 1 litro de leite, alguma coisa assim. Isso te dava um custo complicado, inclusive de frete, porque você pegar se a gente falar em cerveja, os grandes produtores de cerveja, para ele trazer, se ele produz aqui no interior de São Paulo, digamos assim, para ele trazer um caminhão para abastecer aqui em São Paulo 10, 12 supermercados, é um custo. Agora imagina ele levar um caminhão para abastecer um supermercado no Acre. O quanto isso não custa para chegar lá. E isso foi o que acabou com esse tamanho territorial que a gente tem no país, forçou essa situação desse segmento, dessa operação atacadista se acontecer muito rápido, porque eles viram o quanto daria para se ganhar com isso, economizando no custo unitário, mas ganhando na quantidade. Né? Então isso ajudou muito. Aí, indo para o que você falou do piso, o piso que hoje é utilizado nesse segmento, não só no atacadista, mas também nas empresas de logística, que é o mesmo conceito que a gente utiliza estruturalmente. É um piso de altíssima resistência. Né? Se a gente falar em números, esse piso ele suporta hoje 4,5 toneladas, 4.500 quilos, em um espaço de 1 metro por 1 metro. Então aí é o que se fala, 4.500 quilos por metro quadrado, 4,5 toneladas por metro quadrado. Então você imaginar, por exemplo, uma mesa dessa daqui, 1 metro de largura por 1 metro de comprimento, você colocar 4,5 toneladas apoiada aqui. Esse piso é preparado para isso. Tá? E então o piso ele é hoje, estruturalmente, ele é o segundo processo mais bem cuidado dentro de uma construção dessa. O primeiro é a estrutura, que essa nunca vai mudar, porque você precisa deixar o prédio parado em pé. Amém. Não pode cair. Que Deus nos proteja sempre nesse sentido. Mas o piso para a operação é muito importante, porque aí é como eu falei, se a empilhadeira não conseguir transitar
de forma segura, rápida e estável, a operação não acontece. É venda não feita, né? Mercadoria não está Exato. lá e não vende. É exatamente isso. Se ela não chegar no ponto lá para o cliente pegar e levar embora, a operação ela é muito comprometida. Então, o piso é um elemento muito importante. Vem de encontro ao que eu comentei um pouco antes da questão do concreto, dos materiais que a gente tem no Brasil de serem de altíssima qualidade. O concreto hoje do Brasil é um dos melhores do mundo nesse sentido, porque a gente tem o dimensionamento estrutural desse elemento, mas a execução, a gente tem uma tecnologia sensacional, que é um equipamento que eu não sei nem como dizer para você o que seria, se assemelharia. Mas na nossa língua, né? Não é nem só na língua de vocês, aqui é um equipamento que não se vê em nenhum outro segmento, que ele chama-se Laser Screed. É como se fosse um caminhãozinho, vocês vão saber, uma caminhonete, uma Hilux, vamos dizer assim, como se fosse mais ou menos desse tamanho, um pouco maior do que isso. Só que ele tem uma série de sensores a laser que se joga o concreto no chão, o piso ele é feito ou no chão ou sobre uma laje, mas a grosso modo se joga no chão, e esse equipamento ele tem um braço mecânico que ele vem arrastando o concreto, ele já vem deixando ele totalmente nivelado, adensado, porque o concreto, como ele é uma mistura de diversos materiais, por mais que ele venha misturado dentro do caminhão, da betoneira, né, que é aquele caminhão, aquele balão que ele vem girando, que a gente vê no meio do caminho. Travando a marginal? Travando tudo quanto ela era, jogando um monte para fora e tal. Exatamente isso. Né? Imagina a gente lidar com isso com os vizinhos, né? Porque você vê na rua, você passou pelo caminhão e foi embora. Agora, imagina o teu vizinho ali todo dia. Por mais que ele venha pré-misturado dentro do caminhão, na hora que você joga no chão, ele cria problemas de ar, de temperatura, de umidade do piso, uma série de questões que mexem com essa mistura química que ele precisa ter para poder chegar na resistência dele. Então ele precisa ser adensado, ele precisa ser movimentado ali no chão de uma maneira controlada. Não é também fazer de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, tem uma maneira controlada. E esse equipamento faz isso. Então, o que antes, quando eu comecei nesse segmento, 2005, a gente fazia em torno de 300, 400 metros quadrados por dia de lançamento de concreto e preparo do piso. Manual. O cara vinha Ficava lá umas 20, 30 pessoas. Ainda tem aquela lixadeira. Então, isso sem chegar no momento do acabamento, para lançar ele. Você precisava de muita gente, porque como a área era muito grande, você precisava jogar e você tem um tempo para o concreto não endurecer e perder as qualidades dele. E não é endurecer de ficar rígido, é ele começar a dar uma endurecida e aí ele perde as qualidades dele e você não consegue mais dar o acabamento que tem que dar. Então era muita gente. E aí tem que ser rápido. Tinha que ser rápido, tem que ser rápido até hoje. Esse equipamento trouxe a grande vantagem que hoje a gente consegue lançar sem brincadeira nenhuma, 2.000 metros quadrados por dia. Então, a gente conseguiu aumentar a produtividade em 5, 6 vezes. A hora que você fala de uma construção, como eu falei, de 15.000 metros quadrados construído, que você consegue fazer 1.000 ou 2.000 metros por dia, você faz o piso inteiro da loja em uma semana, 10 dias. O dono da Hilux deve estar muito feliz, né? O caminhãozinho. Eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que trouxe isso, ele trabalhou bastante pra gente, ele fez muito piso para nós, essa pessoa, e ele falou, ele foi para fora do Brasil, era um cara vivido, muito bem vivido, e ele viu isso, ele ficou maravilhado. Ele falou, eu vou trazer isso para o Brasil. E começou toda essa situação dentro do Brasil. O piso que vocês veem quando entram no supermercado, se não tiver oportunidade, entrem no supermercado desse e vejam, 7h30 da manhã, a hora que a operação começa, o piso está espelhado, é um espelho. Entendeu? E de alta resistência. Hoje em dia, o que a norma determina é que esse piso ele tem que durar no mínimo 15 anos. Os históricos que a gente tem é que, não no Brasil, mas fora do Brasil, pisos com 40, 50 anos com essas características estão lá intactos até hoje. Né? Então, isso como eu falei, o principal elemento para a operação hoje funcionar é o piso, tem que estar bem liso. Isso, né, é muito bom. Então, você comentou, né, que o piso é caro, é demorado, então, caro evidentemente, é meio difícil para nós, técnicos, falarmos caro. Porque... Caro e barato é relativo, né? Exato, pois porque tem um custo... A frase que ele mais fala pra mim, Edson, é essa daí. Fico falando, ela fica jogando as coisas em mim, porque você pode comprar uma coisa de R$10
e essa coisa de R$10, ela não te dá retorno nenhum. É um dinheiro assim jogado fora. Ou você compra uma coisa de R$10.000 que te dá um retorno de 20. Então, o que é caro e o que é barato? Obrigado, que eu agora economizei algumas palavras. Exato. Perfeito, você falou muito melhor do que eu iria falar. Eu ia acabar me estendendo aqui. É exatamente isso. Entendeu? Então é difícil falar que, que um piso desse é caro. Porque o retorno que ele dá nesse sentido operacional para a empresa não tem nem como mensurar. E a análise do cliente também, para com o serviço que vocês estão entregando, né? Sem dúvida. Porque isso daí, se essencial, vai ter uma análise mais rígida, digamos assim. Não há dúvida. Isso passa também por algo que vocês já comentaram, de como fazer esse gerenciamento de tudo isso. Você precisa ter procedimentos e controles. Por isso que essas obras elas funcionam muito rápidas e a gente hoje tem realmente um know-how muito grande nesse sentido, nesse segmento. É procedimento e controle. Não existe outra... Eu comentei, não existe uma regra, não existe uma fórmula, uma receita. Não existe. Mas esses dois elementos eles têm que estar presentes em qualquer maneira que você for fazer e não, falando na área de construção civil, em qualquer tipo de construção, desde a casinha de cachorro que você for fazer até um empreendimento, uma barragem, algo monstruoso, você precisa ter procedimento e controle. Porque o procedimento você vai determinar como é que aquilo vai acontecer, dentro do custo que você tem, do prazo determinado e das condições regionais que vão te atender nisso. E o controle é fazer que isso que você colocou lá no início, como que você quer que aconteça, que ele realmente aconteça. Esses dois elementos, você conseguindo mediá-los ao longo da construção, você vai ter um bom resultado. Com certeza. Nesse nosso segmento é imprescindível essa situação. E isso eu acabei tendo uma grande facilidade. Vocês fizeram um comentário antes da gente começar e eu tenho um pouco essa fama de eu ser um cara meio sério, durão, bravo. Com essa voz de locutor. Isso eu não sei se ajuda ou atrapalha, né? Porque porque o primeiro momento já cria essa barreira, né? Entendeu? Então eu não sei se isso ajuda ou atrapalha. Mas a gente não tem como fugir dessa situação nas condições que nos apresentam. Então tem que ter um pouco essa dureza para fazer acontecer esses procedimentos dentro dos controles, porque aí você vai conseguir chegar no resultado que é necessário nesse nosso segmento, porque ele é muito rápido, não tem alternativa. De todos os players que existem no Brasil desse segmento, não tem nenhum, isso eu posso afirmar para vocês com muita firmeza, não tem nenhum que fale assim, vamos fazer uma loja em 2 anos. O meu início de carreira, eu construí prédios. Eu fiz 18 prédios residenciais aqui em São Paulo. Diversos bairros da cidade. E a gente demorava, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, a gente demorava 3 anos, 4 anos para fazer um prédio. Hoje em dia está muito rápido. Ainda é lerdo perto desse segmento que eu atuo. Sim. Ainda é lerdo, mas melhorou bastante, como você falou. Mas naquele tempo, eu só quis usar esse exemplo de muito tempo atrás, porque era algo que se convencionava que era normal, que você não precisava mudar, porque quando você ia comprar um apartamento, há 20, 30 anos atrás, você já sabia que você ia comprar hoje. Eles iam te dar uma data que daqui a 3 anos ele ia estar pronto, mas você sabia que só ia demorar mais e ainda ia demorar mais um ano depois para receber a tua unidade. Era natural todo mundo encaixar isso. Então, a construção ela não brigava para melhorar isso. Passado o tempo, começou-se a mensurar quanto isso se perdia de dinheiro, esse tempo que você demorava para fazer. E aí se melhorou, como você falou. Já tem prédios residenciais que são feitos muito mais rápidos. Talvez tenha até... Desculpa, ele vai me bater depois. Não, ao contrário, é bom porque às vezes eu me saio um pouco do caminho. Não é que eu vou... O senhor comentou, estava raciocinando. O senhor não vai sair, esse não vai adiantar. Cheguei aqui, o seu Sérgio até hoje. Felipe, não é você, não é o seu Sérgio. já foi. E essa questão que você falou, assim, o porquê que isso mudou? Então eu vejo que o custo de construção foi ficando mais caro ao longo do tempo, por causa de vários fatores, um deles é a inflação. Isso. E foi necessário ter também os investidores. Então hoje no nosso escritório a gente tem lidado muito com isso, então tem os investidores na construção civil, é feito uma SCP, para esse cara poder entrar na sua SPE.
E o investidor, o que ele quer? Ele quer lucro. Rentabilidade. Então, quanto você construir mais rápido, você consegue uma rentabilidade melhor. Que é o tal do TIR, né, Thais? É isso aí. É o TIR. É o TIR. Então é isso. Que legal. Então por isso que você precisa construir bom e rápido. Com qualidade, respeitando os custos. Sim. Uma coisa que agora está mudando muito nesse segmento, nos últimos 4, 5 anos, você pegou um pouquinho disso quando você ainda estava com a gente no final, é que está se tendo agora um controle maior sobre custos nessa área dos atacados. Não que antes não tivesse, não era isso. Mas se priorizava... Eu tenho um mentor na minha vida, que ela conhece, que é o Kleber Couto, que é o dono da construtora. Alô, Kleber, vem aqui contar sua história. Ele ainda não sabe que eu estou aqui, mas amanhã de manhã ele vai ficar sabendo e eu vou... A gente vai postar só depois. Ele já vai saber. Ele já vai saber. E ele sempre disse o seguinte, que qualquer segmento da área de construção, você tem uma pirâmide para se apoiar, que é prazo, qualidade e custo. No nosso país, que é onde a gente pode afirmar com precisão, eu não sei fora do Brasil, mas a gente nunca vai conseguir atender esses 3 pilares. Você tem que escolher 2. Se você faz com prazo rápido e bem feito, você vai gastar mais. Se você fizer rápido e barato, você vai comprometer a qualidade. E se você fizer bom e barato, você vai demorar muito tempo para isso acontecer. Então, no nosso país, pelas condições que a gente tem, inclusive da área que vocês dominam bem, que é fiscal, contábil, você não consegue manter esses 3 pontos de apoio para esse nosso segmento. Não tem como. Isso já é uma lógica. Verdade. É uma lógica que todo esse segmento tem. Então, toda a nossa conversa que nós falamos aqui foi a primeira coisa que a gente falou, que é uma obra grande e muito rápida. Então, eles já partem para esse ponto. Eu sei que eu vou gastar mais. Prazo, qualidade e custo. Custo é caro e pronto, é isso. Eles já tomaram isso. Eles falaram, como eu, entre aspas, né, isso também é muito relativo falar, mas como eu não tenho problema com dinheiro, o investimento vem de fora e ele é pré-determinado lá fora nesse sentido. Hoje esses grandes, tirando vários que hoje estão iniciando, mas as grandes empresas que estão no Brasil hoje nesse setor atacadista, eles são gerenciados, não é gerenciado o termo, eles são... financiados? Não, não é nem financiado, eles são de empresas de fora do Brasil. Me fugiu o termo agora. Mas eles são as empresas lá de fora. E eles têm isso muito bem determinado, o que eles querem. Eles querem rápido para ter retorno. E isso vai custar. Entendeu? Então a gente não consegue fugir nesse sentido. Então, nós dentro do nosso segmento, da nossa empresa que a gente presta serviço, a gente procura ao máximo tentar ter esses 3 apoios. Mas a gente sabe que a gente sempre vai pecar em um deles e a gente tem essa consciência. E aí a gente transfere isso para o dia a dia você ter o melhor resultado, sabendo que em alguma coisa você vai ter que abrir um pouco mão, sem perder totalmente o controle de tudo isso. Aí o gerenciamento da gente, ele vem, e aí, modéstia à parte, eu acho que isso eu contribuí e contribuo muito dentro da empresa que eu presto serviço, porque eu aprendi uma coisa que é você cuidar dessa situação toda que a gente tem um controle muito bom para chegar num resultado que o cliente pede, atendendo às necessidades deles. Nós temos diversos concorrentes, né, construtoras que trabalham nesse mesmo segmento com a gente. E a gente percebe que o que vem de feedback dos clientes é que a gente tem esse diferencial da gente escutar o que o nosso cliente está falando. É assim, eu sei que o que ele está falando não tem muita lógica, sabe? Porque ele vai gastar pra caramba, porque ele quer rápido e tal. Mas beleza, vamos fazer algumas situações que deixa ele um pouco mais tranquilo para ele, inclusive, vender isso internamente. Olha, eu estou cuidando disso também, sabe? Então, a gente tem um pouco esse cuidado. Esse rapaz que eu falei, o Kleber, a gente tem um grande orgulho, eu e ele, porque hoje no Brasil, somente eu e ele somos pessoas que nós atuamos do lado do segmento atacadista de contratação da operação, que era o macro atacadista, ele também trabalhava lá junto comigo, e
do lado da construtora. Nós somos as únicas pessoas. Então a gente conhece muito bem a operação. Alguns clientes que vieram atrás da empresa, eles vieram exatamente por conta desse conhecimento nosso, desse know-how que a gente tem. A gente conhece a operação, a gente sabe muito bem como é que essa operação funciona. A agilidade que precisa ter, o crescimento, a grana que funciona lá dentro. E a parte técnica para isso acontecer. Isso é total diferença. Eu sei a sua dor. Exatamente por aí, exatamente por aí. Um outro elemento muito importante dentro da operação, que não está no nosso escopo de trabalho, mas é um elemento muito importante, é o checkout, é o caixa, lá onde você passa para pagar a tua mercadoria. Você precisa ter uma quantidade suficiente, bem determinada de quantos checkouts existem ali, vão ter ali dentro, de uma maneira ágil para passar a venda, porque senão você impacta no cliente ficar 1 hora, 2 horas lá dentro, e ele vem, fica uma vez, fica 2 na terceira, ele vai procurar outro, e lá o outro atendeu ele rápido, ele não volta mais. Uma dúvida, não sei se o senhor vai saber, mas na maioria dos atacadistas, é muito estranho, porque é uma coisa que eu reparo muito, você coloca as compras de um lado e você tem que passar pelo outro, assim, é muito estranho pra mim. Na maioria dos mercados convencionais, você coloca a sua compra na esteira ali e passa junto com ela. E você passa o cartão lá no final. Isso. Aí nos atacadistas é ao contrário. Você coloca a coisa aqui, aí do lado que era pra você passar é fechado, aí tem a pessoa do caixa, e você meio que dá a volta por trás da pessoa para você pegar as compras depois. Isso com certeza é intencional, mas por que disso será, hein? Você compra um fardinho de cerveja, 5 litros de leite, 2 quilos de arroz, uma quantidade para o teu consumo. Certo. A pessoa que compra uma quantidade maior, isso precisa passar de uma outra maneira, porque a forma da leitura e a forma de dispensar isso, de distribuir isso, ela é diferente. Então, tem um conceito que eu não vou saber te dizer com precisão, mas está ligado a essa venda em quantidade maior. Justamente para ter mais espaço. Para ter mais espaço e ter mais controle. Porque a hora que você lê o código de barras de um elemento, você está lendo exatamente aquele elemento ali. Quando você tem uma quantidade grande que você lê um código de barra só, precisa estar garantido. Existem diversas situações que a gente sabe que acontece das pessoas, infelizmente isso acontece, as pessoas tentarem burlar essa situação, trocar etiqueta. Você trocar a etiqueta de uma lata de cerveja, você está falando que você vai pagar uma lata de cerveja de R$4, você vai pôr uma outra etiqueta lá que você pega de uma outra cerveja de uma marca inferior, que vai custar 3. Você está lesando o cara em R$1. Imagina isso em 1000 latinhas. Entendeu? Então o controle, por isso que eu falei, isso está ligado à parte de verificação do controle da venda. Então por isso que eles têm essa diferenciação, eles não são diferentes realmente nesse sentido. E é um elemento muito importante o checkout, que como eu falei, é onde o resultado todo da operação é ali naquele ponto que ele está sendo medido. Vendeu bem, rápido, não deixou o cara esperando, a operação está boa. Você não conseguiu trazer o cliente para dentro do supermercado novamente, a operação não está funcionando, você precisa mexer nela. Então esse é um ponto muito importante. E o outro ponto também muito importante é estacionamento. Como as quantidades são grandes, você precisa cuidar muito bem do estacionamento. De como que o seu cliente ele vai sair da logística, para onde ele vai passar para chegar ao carro dele, como que é o formato das vagas também. E principalmente como ele chega da rua. Certo. Porque você vai no seu carro normal. As pessoas vêm com caminhonete, vêm com caminhão pequeno, mas vem com caminhão, você precisa fazer o cara chegar. Se ele tiver dificuldade no trânsito para chegar no teu operação, ele não vai também. Quase que a totalidade hoje da construção dessas lojas são feitos estudos e solicitações de autorizações às prefeituras locais para se mexer no entorno da área do trânsito, porque o impacto é muito grande. A maioria das cidades hoje no país, eles já te colocam isso como condição, porque eles sabem que é um grande impacto que uma unidade dessa vai causar na região. Você está trazendo o que antes era um terreno vazio, ou uma outra operação que ia lá, 50 funcionários por dia, entrava, trabalhava e ia embora, se agora você vai trazer 3, 4, dependendo da loja e da região, 5, 10 mil carros por dia, veículos por dia.
isso impacta no trânsito naquela região, entendeu? Então, aqui em São Paulo, a gente acaba não sentindo muito isso, São Paulo capital, porque aqui o nosso trânsito ele já é realmente bem pesado, caótico por uma série de situações. Você fala caótico, eu uso esse termo também, mas tecnicamente, eu digo ao contrário, o nosso trânsito de São Paulo é o melhor que existe no país. Porque com todas as dificuldades, com todas as situações, com a quantidade de veículos que tem, funciona muito bem. Funciona muito bem. A gente tem um problema de utilização do espaço. Você não consegue colocar 2 carros ao mesmo tempo no lugar. E vendem 3 carros para estar no mesmo lugar. Esse é o problema. Né? Esse é o grande problema de São Paulo. Quando você vai para cidades do resto do país e cidades com movimentação muito menor, aí você percebe o impacto que uma unidade dessa causa no trânsito da cidade. Você percebe nitidamente, sabe? Região que era bem tranquilo de você andar, e a gente percebe isso porque nós chegamos para começar a construir e utilizar a cidade quando ainda não existe isso lá construído. Então a gente sente, a gente vê como é que funciona. Dali um pouco, quando inaugura a loja, rapaz, muda completamente tudo. Tudo muda nessa implantação. Então, tem que se cuidar dessa situação também de como você traz o cliente para dentro do supermercado, dessa operação. Porque se ele não tiver confortável no sentido de poder ir ter o objetivo dele, que é comprar e voltar, ele não vai mais. E aí a gente pega a grande concorrência que a gente também já falou, que hoje é muito fácil, né? Você vai num lugar, não gostou, você vai no outro. Não gostou daquele, você vai no outro. Geralmente tá um do lado do outro. É justo que tenha o retorno que tem, porque impacta a vida de milhões de pessoas, né? Bastante. Uma cidade pequena, igual o senhor comentou. Bastante. E falando em pessoas, vou usar o gancho da sua última fala, que passam muitas pessoas durante uma obra. E na posição que o senhor tem hoje de gestão, de falar e influenciar muitas pessoas, o que o senhor poderia falar da gestão? Como que pode lidar? Você comentou, tem essa cara de bravo, essa voz firme aqui. Eu sou bravo mesmo, tá? Na obra eu sou bravo mesmo. Tem que ser. Qual dica que o senhor poderia dar, assim, em relação à gestão de pessoas? Essa é a parte mais difícil do trabalho da gente. Porque você lida com pessoas de todas as faixas etárias, de várias classes sociais, e que está todo mundo ali pelo mesmo objetivo, que é levar o seu sustento para dentro de casa. Ninguém está ali porque não tem o que fazer na vida, eu vou lá fazer uma obra, né? Vou levantar uma parede, um concreto lá. Vou bater um concreto, vou. Então, essa é a pior parte que a gente tem para gerenciar. Eu, particularmente, realmente, isso é uma grande verdade, que as pessoas têm essa visão de que eu sou um cara mais sério, mais bruto e tal, mas dentro da obra o pessoal sabe que eu não sou assim, eu sou exigente. E eu sempre procurei fazer isso. Desde o primeiro momento que eu tenho contato com quem quer que seja, desde o ajudante, que é a pessoa mais simples que a gente tem de trabalho dentro dessa operação, até, como eu falei com o cliente, o diretor ou o presidente da empresa que vem, eu trato da mesma maneira e mostro para eles que a gente está ali por um objetivo. O presidente ganha muito mais do que eu, que sou aqui só o ajudante carregando o bloco, pegando daqui e colocando para ali. É uma verdade. Só que o teu sustento, eu falo isso para todos eles, você tem que entender que o teu sustento é o que você leva para sua casa. O que aquele cara lá que é o presidente, que você está dizendo que ele leva muito mais, você não sabe por que ele leva e o que ele faz com isso. Você tem que dar valor ao que você está fazendo. Então eu procuro sempre mostrar isso para eles. O nosso trabalho ele é muito dinâmico, é muito rápido e ele é muito importante. Nós temos que fazer isso ser bom. Tem que ser prazeroso para a gente, porque é muito estressante. Se você se deixar levar por essas questões que, porque fulano faz ou deixa de fazer, ganha ou não ganha, aí você não consegue ficar nesse meio. Comentei, e é uma verdade, a gente trabalha em turnos, né? Isso também é outra coisa que mudou muito nesse segmento, porque 20 anos atrás, você trabalhava efetivamente, cada funcionário trabalhava das 7 da manhã até 9, 10 horas da noite. Entendeu? Hoje a gente consegue trabalhar com turnos. Então, uma turma entra de manhã, final da tarde,
Cada empresa que a gente contrata, dos segmentos específicos, ele já tem equipes que quando é 5, 6 horas da tarde, até pelas determinações trabalhistas, vão descansar, mas entra outra equipe. Até puxando um gancho que você falou do piso, piso é exatamente o melhor exemplo para isso. A gente começa a lançar o concreto por volta de 7, 8 horas da manhã, e ele, daquele jeito que a gente vê ele vitrificado no piso, ele acaba por volta de 3, 4 horas da madrugada seguinte. Porque tem toda uma questão química para isso acontecer. Não dá para ver esse funcionário entrar às 7 da manhã, sair 3 horas da manhã, e no mesmo dia, no dia seguinte, 7 horas, ele está lá para poder dar continuidade. Então, são 2 equipes que trabalham nesse sentido. Então, esse gerenciamento, uma coisa muito importante, a gente forma essas pessoas. Eu tenho pessoas que trabalham conosco em alguns segmentos, posso destacar a parte de pintura, essa parte de piso, que eu os conheço há mais de 20 anos, trabalhando na disciplina que ele trabalha. E todos, isso é uma coisa também muito legal, todos vão melhorando. Existem algumas pessoas hoje que trabalham conosco, talvez você lembre do Laércio, da LB Mateus, que fazia... Quando você falou em pintura, eu lembrei dele. Ele é um cara muito icônico nesse segmento, exato. Sim. Ele trabalha fazendo a pintura desses supermercados há quase 40 anos. É um rapaz que ele deve ter hoje... Acho que o Laércio deve ter uns 58, 60 anos, assim. Ele trabalha quase 40 anos exclusivamente nesse segmento. Entendeu? E ele se formou, ele não era nem pintor, ele era um ajudante. E aí, hoje ele tem a empresa dele, ele tem uma equipe aí hoje que beira aí uns 50, 60 pessoas. Ele não atende só uma construtora, que somos nós, ele atende... Acho que, se eu não estiver enganado, hoje ele está atendendo 4 construtoras desse mesmo segmento, porque ele se especializou. A gente brinca muito que em algumas lojas que a gente vai construir, quando a gente chega na parte da pintura, nós temos dúvidas de qual é a tinta, qual é a cor, qual é o local, e a gente pergunta para ele, Lércio, lá na empresa tal... Como que você fez lá? Hein? Não é nem como que você fez. Aquela parede lá onde entra o caminhão, que cor que eu tenho que pintar? É a referência já, né? Ele é uma referência. Legal. A gente tem algumas pessoas nesse sentido. E pessoas que a gente viu começando, nesse caso específico, né? Eu não. Mas alguns outros que eu vi quando eu comecei lá em 2005, que eram pessoas que estavam iniciando nas suas atividades e hoje ou são donos de empresas também, né? Prestam o serviço, ou continuam trabalhando como funcionários, mas que se especializaram, eram ajudantes, hoje tem a sua formação e tal. Legal. Então, essa gestão a gente procura fazer. Claro que tem uma segunda intenção. Como é rápido a construção, se cada vez eu tiver que pegar uma pessoa nova, eu não vou conseguir ter essa qualidade e essa rapidez. Então, quanto mais eu consigo segurar essa pessoa, incentivando, fazendo ele melhorar, fazendo ele crescer, o meu trabalho, especificamente o meu trabalho de gestor, de gerente, ele acaba sendo facilitado. Então, a gente vai por esse caminho na parte de gerenciamento de pessoas. É uma área realmente muito complicada, porque, como eu já falei para vocês, ela não é especializada, né? Existem cursos de pedreiro no Brasil, mas são raras as pessoas que a gente consegue trazer para dentro dessa obra da gente, porque como ele sabe que é rápido, ele faz eu já tive diversas situações dessas. O cara fez uma obra para nós, a gente gostou do trabalho, ele tinha uma formação, por exemplo, por dos institutos que tem o Senai, ele tinha a formação de pedreiro, ele fez a primeira obra, na metade da segunda obra, ele saiu e ele foi ser empreiteiro. Ele arrumou 2 ou 3 amigos dele, foi lá, você queria construir a tua casa, ele foi lá, empreitou para fazer a sua casa, trouxe os amigos dele e foram construir a tua casa. Porque quando ele percebe que com o conhecimento dele, ele pode crescer mais do que ficando ali dentro de uma obra dessa que ele sabe que é rápido e que às vezes a gente não consegue ter a continuidade de acabar uma obra e iniciar outra. A gente tem umas entre-safras, que a gente chama, né? A gente usa esse termo entre-safra, entre obras. É um período que ele fica parado. E quando é CLT... ele está ali meio garantido. Tal. Quando ele não é CLT, ele fica parado esse período que não tem obra. Entendeu? Então,
É o que eu falei para vocês, essa área, esse tipo de profissional é muito difícil no nosso ramo, porque não é, além de não ser orientado, não ser especializado, o segmento ele é muito complicado também, né? A história do nosso país, mais recente, todas as crises que aconteceram, sejam financeiras ou até humanitárias, como a gente teve a situação da Covid mais recente, o primeiro segmento que cai, que perde investimento, é a construção civil. E o último que volta a ter novamente incentivo é a construção civil. Maior exemplo, pega os financiamentos da Caixa. Pode ver, quando tem algum problema na economia, a primeira coisa, corta as verbas de financiamento. É tido como evolução, né? Não é tido como sobrevivência, teoricamente. Exato. Eu queria pegar aqui um último assunto pra gente, já buscando aqui o final. Aproveitando essa questão da entre-safra, né? O que hoje você vê que, assim, no orçamento, para orçar tudo isso também, que é o passo inicial, deve ser absurdo, né? Você acha que, primeiro, né, a questão dos impostos faz diferença? Pegando um pouquinho do gancho aqui pra gente, que é contabilidade. Não sei também se você é um pouco envolvido nessa área. E a questão de orçamento, né? Como orçar algo que vai acontecer no futuro, né? Não sei, como é uma margem? Como que vocês... Vamos lá. A história nos ajuda muito, né? Quando a gente fez, especificamente nesse segmento, quando eu comecei a atuar, as primeiras que nós executamos foi meio que no susto. Imagina. Eu, Edson, tenho a minha experiência toda de prédios que eu fiz, tal, vamos fazer a primeira loja, vamos. Quanto que nós vamos gastar para fazer uma parede dessa? Eu tenho no meu histórico, no meu conhecimento, que nós vamos gastar X. Só que o que eu fazia no prédio, que eu repetia a mesma parede, do mesmo jeito, com as mesmas características, 20, 30 vezes no andar, agora é uma vez só. Então, a composição disso, do custo para isso é diferente, né? Então, no começo, a gente teve bastante dificuldade. Hoje, a gente consegue enxergar muito bem essa questão do orçamento para uma obra desse tipo pela história que a gente já formou. Então, isso ajuda bastante. Como é que você formula esse orçamento? Principalmente tendo um bom projeto. Então, na empresa que nós trabalhamos, que eu presto serviço, para a construtora que a gente presta serviço, nós temos um segmento de projetos. Então, isso é essencial. Como é que você consegue fazer um orçamento para vender um copo? Você precisa saber quanto você vai gastar para produzir esse copo. E como é que você começa a saber a produção? É o projeto. Você vai fazer um copo redondo ou um copo quadrado? Um copo desta altura ou um copo desta altura? Então, o projeto é a essência para se fazer um bom orçamento. Isso é primordial. Você sabendo qual é o teu produto final, como é que tem que ser o seu produto final, você consegue orçar, porque aí esse segmento, por ser muito rápido, não dá para arriscar. Então, você tem que já, no momento do orçamento, procurar as empresas que você efetivamente sabe que você vai utilizá-las para essa execução. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque existem alguns segmentos da construção civil que são obras mais demoradas, até pela sua própria natureza. Para dar um exemplo assim, por exemplo, uma barragem, que fisicamente você não consegue fazer uma barragem rápido por mais que você queira. Tem uma série de questões que envolvem isso. E aí, ao longo desse período, 5, 10, 20 anos que vai demorar esse processo todo para acontecer, você pode trocar empresas no meio do caminho, né? Isso influencia no custo? Influencia, mas tem um impacto muito menor, porque depois de 2 ou 3 anos você toma uma decisão de trocar uma dessas empresas, você não vai trocá-la de um dia para o outro. Você vai também demorar 1, 2 anos, então você já prepara isso com calma. O nosso segmento não dá essa permissão. Via de regra, a empresa que eu orcei com ele, e aí a Thaís vai lembrar muito bem disso, porque ela já fez esse comentário agora há pouco. A gente tem situações que o cliente liga para nós, procura nós e fala assim, olha, eu tenho uma loja para fazer em Recife, Pernambuco. Ele manda o pré-projeto hoje,
quinta-feira, e ele fala assim, ó, terça-feira a gente tem reunião aqui pra gente falar sobre o teu custo. Pra você saber quanto custa. Aí a gente vai lá, sem ter todas as informações ainda precisas, porque ele mandou um pré-projeto. Aí a gente chega lá, negocia, sai cada um com uma lição de casa, ele precisa me dar umas informações técnicas e a gente precisa ajustar algumas coisas no orçamento. Na quinta-feira da semana seguinte, bate o martelo, aí tem toda uma parte que era que ela cuidava de contrato, tudo que a gente reclamava pra caramba com ela de demora, que a gente falava muito. Preciso começar. Eu era a parte chata do rolê. Não pode, cadê o contrato assinado? Não assinou o contrato, não tem. Que é fundamental, mas que o processo não permitia. Na quinta-feira, quando era na segunda-feira da semana seguinte, a gente estava com 30, 40 pessoas dentro da obra, iniciando a obra. Estava não. Rápido. Estamos. Né? Porque o cliente, quando ele fechava com a gente, tem uma máxima deles, uma frase deles, que todos esses segmentos falam. Eu não consigo te garantir que dia que você vai começar a obra, mas a data da inauguração está aqui. Porque essa data... É um negócio que parece... engraçado, que é legal da gente falar. Engraçado pra gente que tá longe. Não, mesmo pra nós, sabe? Mesmo pra nós. Mas o que acontece? Isso está ligado ao budget que foi fechado do ano da empresa. Eles estão contando que a partir do dia 10 de maio, o dinheiro que aquela loja vai começar a vender, que tem uma previsão de quanto isso vai acontecer, porque eles fazem diversas pesquisas de mercado, esse dinheiro ele já vai contribuir para o resultado da empresa no ano. Então, a data da inauguração está determinada. Contando com as vendas já. Para você começar, você depende de licenças. A gente fez a brincadeira, mas da parte burocrática, de impostos, de contratos. Você depende de tudo isso, que aí é uma movimentação que tem que acontecer. E que não é dessa maneira, que você instala o dele, amanhã cedo o contrato está pronto, o sinal está pago para o fornecedor, porque ele quer um dinheiro para poder começar para garantir o trabalho dele. O governo, os órgãos públicos te deram as autorizações. Não acontece. Aí esse processo vai acontecendo. Você vai, ao longo do caminho, você vai ajustando tudo isso, mas aquela data está lá. Olha, o Felipe e Thaís, eu trabalho, como eu falei, desde 2005. Eu sempre falo que eu preciso colocar no papel quantas lojas eu fiz. Até hoje eu não consegui fazer isso. Mas eu já fiz mais de 120 lojas desse segmento no Brasil. E o Kleber, que é o dono dessa consultora que a gente presta serviço, ele fez mais de 250. Ele tem essa certeza que ele fez mais de 250. Os meus 120 eu posso errar para 108, 110 ou 140, mas ele fala que ele tem certeza que ele fez mais de 250. Ele está há mais tempo do que eu nesse segmento. E como gerente, então ele tem, né, uma maneira diferente de atuar em cada obra. Que comercial, hein? É loja, hein? Ele podia... Se ele vier aqui, ele vai dar uma aula. Comercial. Eu sou suspeito para falar, porque como eu falei, eu tenho um mentor na minha vida nos últimos 20 anos, que é esse cara, né? Demais. E eu acho que a gente podia, né? Pelo trabalho que vocês fazem, ele é um cara muito interessante para trazer para cá. Inclusive, essa empresa de projeto é nosso cliente aí. Você conhece? É, nosso cliente. Legal. Bom, será um prazer. E a gente... Raras as exceções dessas 120 lojas que a data de inauguração foi mudada. Foram por questões, assim, muito extraordinárias. Eu acabei de passar por uma. Vou dar um único exemplo para vocês que eu acabei de passar por uma. Nós inauguramos uma loja para um outro grupo atacadista, que é o Zafari, que é lá do Rio Grande do Sul, e a gente inaugurou dia 27 de junho. Esse problema todo que vocês enxergaram aí, que vocês viram da calamidade, nós estávamos lá construindo uma loja. Eu fiquei 22 dias que eu não consegui sair da cidade, porque fechou o aeroporto, porque fechou a rodoviária, porque estava tudo cheio d'água, e eu sou o gestor dessa história. Eu peguei toda a minha equipe principal, os engenheiros, os administrativos, os arquitetos, e eu falei, vocês vão embora para casa. Vocês vão embora para casa. Nós vamos encontrar alternativa, alugou carro, foi para Florianópolis, fizemos uma logística lá e mandei todo mundo para casa. Eu falei, e eu vou ficar aqui esse período, porque a gente não pode mostrar para o cliente que a gente está abandonando. Sim. Então, tomamos essa decisão, não foi uma decisão do Edson, foi da empresa, e eu fiquei lá. Então, eu fiquei 22 dias sem conseguir sair. Essa loja era para ter sido inaugurada na última semana de abril. Por uma situação da prefeitura, que colocou uma condição no meio do processo para o cliente. Eles tiveram que atrasar a inauguração da loja, eles internamente, para o mês de maio. Veio essa situação da calamidade que foi decretada e isso se estendeu. Aí a gente... Né? Então, para vocês verem como... Isso é bem regrado, né? É regrado e foi uma
uma casualidade que aconteceu de fazer o atraso da obra. Então, não costuma acontecer. Então, o orçamento, o planejamento, eles são os fundamentais para esse objetivo que a gente sempre consegue, dessa rapidez e dessa qualidade que a gente tem. É tudo interligado dessa maneira e, como eu falei, para encerrar nesse sentido, não tem uma receita. É o dia a dia que te mostra qual o caminho que você tem que tomar para poder chegar no objetivo, nunca deixando de enxergar aquele objetivo ali, que é a loja está pronta, na melhor qualidade, dentro do custo que o cliente determinou para a gente. Porque ninguém quer perder dinheiro. Incrível, que aula, hein? Aula de atacadista também. Nossa. Aula mesmo, achei incrível, Edson. Obrigado por você ter contribuído. Então você que assistiu até aqui e não curtiu, por favor, né? Nossa Senhora. Que aula do seu Edson. Se você não é inscrito no seu canal, por favor, se inscreva, comenta aqui o que você achou. E pra gente poder concluir, seu Edson, uma pergunta que a gente sempre faz, assim, o que o senhor hoje falaria para aquele menino de 11 anos que estava na obra lá com o seu avô? O que você poderia falar para ele, assim, um conselho de vida? Bom, eu acho que assim, se a gente tiver que falar alguma coisa para uma pessoa que está iniciando hoje nesse nosso segmento, seja perseverante e se cerque de estudo. O nosso segmento, graças a Deus, isso foi algo que eu briguei muitos anos com alguns amigos, ele se tornou muito técnico. Isso é o diferencial. Não se constrói mais como há 30, 40 anos atrás, sem se cuidar das pessoas que estão ali envolvidas, não só na construção, mas de quem vai usar aquela construção depois, como da qualidade. Então, eu acho que seja perseverante e se cerque de estudo, porque o estudo é o que vai fazer ser o diferencial nessa situação. Essa questão toda que eu expliquei para vocês de não ter uma receita, ela passa diretamente pelo conhecimento. Exato. O conhecimento que a gente tem é que nos moldou a tomar as decisões certas nos momentos certos. Então, o que eu deixaria para qualquer pessoa é isso. Seja perseverante e estude. Essa é a questão. Estude tecnicamente, que não vai ter como errar nesse sentido. E o nosso país tem muito para crescer ainda nesse sentido. Graças a Deus, eu sei que eu vou morrer dentro de uma obra. Se Deus permitir, eu quero estar dentro de uma obra o dia que ele resolver me levar. É isso aí, pô. Quero agradecer muito vocês essa oportunidade também. Eu estou aqui extasiado com isso, de poder dividir esse conhecimento, porque eu gosto muito disso. O pessoal das obras, dos trabalhos que eu faço, eles sabem disso. Eu gosto de dividir. Eu falo demais. Acho que todo mundo vai perceber aqui que eu não falo demais. Mas eu gosto de dividir isso, porque isso tem que ser realmente repartido, compartilhado. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Então, essa é a nossa intenção, cara. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. São Paulo, 6 horas da noite. Complicado. Dia de rodízio, né? Deu uma fugidinha. Exato. Obrigado mesmo. Você que tá aqui até agora, curte o vídeo. A gente vai deixar as redes sociais aqui embaixo também. Terça e quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. E esse papo aqui vai ao ar no próximo mês. Então, até lá, guardem a ansiedade. Guarda a ansiedade não, né? Vai sair junto. Tá bom, é isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. Muito obrigado, Edson. Até a próxima. Tchau. Tchau.